Quitar as dívidas ou investir? É o que eu vou responder nesse vídeo. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou um dos fundadores do canal Clube do Valor e planejador financeiro CFP. E neste que é o 41º vídeo da série Ramiro Responde, eu vou responder a dúvida do Sidão, que perguntou: o que é melhor, pagar as dívidas ou investir? Se isso parece interessante para você, se você quiser ver minha resposta e também algumas dicas para reforçar a minha resposta e te ajudar a sair das dívidas se você estiver endividado ou a evitar as dívidas se você não estiver endividado, fica aqui comigo, dá um like no vídeo, te inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e clica no sininho ali ao lado para receber notificações a cada vídeo novo que a gente for produzir. Feito isso, posso começar aqui o conteúdo. A gente sempre começa a série Ramiro Responde com os pontos básicos. E esse aqui é que eu já vou dar de cara a resposta, mas depois eu vou explicar um pouco o porquê e transformar essa oportunidade, essa pergunta, numa oportunidade para dar uma aula um pouquinho mais completa. Resposta: quite primeiro as suas dívidas. Não comece a investir sem antes quitar as suas dívidas. Por quê? Qual a lógica disso? Primeiro, nenhum investimento vai pagar uma taxa de juros maior do que aquela cobrada pelos seus credores, especialmente no Brasil. E realmente, nenhum investimento, a não ser, evidentemente, que você seja um banco, que você seja o credor, que daí o crédito, né, é o seu investimento. Mas qual o raciocínio está por trás dessa resposta? Algumas dívidas, especialmente as mais caras, elas podem chegar a uma taxa de 15% ao mês. E assim, 15% ao mês, como é que eu posso deixar mais claro aqui? Uma carteira de investimentos muito bem gerida, moderada, com pouco de renda variável, muito bem montada, ela até pode render 15%, só que no ano, numa média anual, talvez até um pouquinho mais, mas por ano e não por mês. Ou seja, você nunca vai ter uma carteira de investimento que renda 15% ao mês, ou 10% ao mês, ou 7% ao mês, de forma previsível e estável ao longo do tempo. E é esse o custo de ter uma dívida na média no Brasil. Então, se você for investir por um lado, buscando aí 15% ao ano, digamos, e pagar dívidas que sejam mais baratas, que sejam de 3, 4, 5% ao mês, pode ter certeza, vai ser o mesmo do que tentar encher um balde furado de água. Você vai estar ganhando um pouquinho de juros por um lado e pagando uma tonelada de juros do outro. Então, quais são os maiores vilões? Quais são as principais dívidas do brasileiro? Aquelas principais dívidas que você tem que cortar antes de qualquer coisa. Primeiro, o crédito rotativo do cartão de crédito, que acontece quando a pessoa não consegue, né, pagar a fatura inteira do cartão, que em 2017 chegou a 466% ao ano. Isso a taxa média do rotativo, ou seja, tiveram algumas acima da média, que equivale a quase 16% ao mês e é a maior taxa de juros do mundo. Mesmo em 2017 surgiram regras aí que se a pessoa permanecer no rotativo por 30 dias, ela tem que quitar a fatura integralmente ou renegociar a dívida, e mesmo renegociando é uma taxa de juros extremamente alta. Então essas regras aí é só para não deixar a situação tão catastrófica, mas deixar ainda catastrófica para a pessoa endividada. E o segundo maior vilão é o limite de cheque especial da conta corrente, que é aquele crédito oferecido pelo banco que está vinculado à conta corrente, quando você gasta um pouquinho mais do que você tem na conta corrente. E é sempre bom lembrar, crédito do cheque especial não é uma extensão da sua conta corrente e os juros são enormes, podendo chegar até mais de 300% ao ano. Cara, se a sua carteira de investimentos render 300% numa década, você vai estar investindo muito bem. Então, reforçando, quite dívidas antes de investir. Existem aí outros vilões, outras dívidas com um custo um pouco menor, mas ainda assim muito altos, que são dívidas de financiamento de automóvel, de empréstimos diversos, hipotecas, penhores, e a lista, se fosse botar tudo aqui, iria lá embaixo do meu computador. Então, deixa eu compartilhar algumas dicas aqui antes de partir para a conclusão. Primeira dica, já ficou bem claro, né? Mas se você está endividado, não pense em investir. Pense primeiro em renegociar as suas dívidas e, principalmente, acima de renegociar, em quitar as suas dívidas, em promover uma guerra contra as dívidas, vender alguns bens, buscar forma de juntar dinheiro rápido, buscar forma de ganhar mais dinheiro e se livrar desse mal que é o endividamento que assola aí tantos brasileiros. E falando um pouco mais de renegociar, como é que se faz isso?
conversando francamente com os vendedores, mostrando seu orçamento, buscando aí formas de viabilizar o seu pagamento da dívida. Ponto 2, dica número 2. Se você possui dívidas controladas, o que são dívidas controladas? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Quando você consegue pagar mensalmente as parcelas da dívida sem aí estourar o seu orçamento, ou até mesmo quando a taxa de juros é baixa, o que é muito raro e acaba acontecendo apenas em financiamentos imobiliários. Enfim, quando você tiver dívidas controladas, crie uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência deve servir para você utilizar em gastos emergenciais e não previstos e vai te ajudar a não recorrer ao endividamento, a dívidas caras, aqueles 2 vilões que eu citei anteriormente, caso apareçam aí gastos emergenciais e não previstos no seu orçamento. E para fechar, terceira dica é programe-se para evitar dívidas futuras. Ou seja, todo ano tente pensar para frente. O que vai acontecer nesse ano? O que eu vou ter que pagar que não está previsto atualmente no meu orçamento? Algumas contas aqui. IPTU, IPVA, matrícula do colégio de seus filhos, renovação de seguros. Enfim, contas que aparecem todos os anos, mas de forma sazonal, em alguma data específica do ano. Coloque tudo isso no seu orçamento. E se você estiver programado, tiver uma boa programação, pode ter certeza que não vai precisar recorrer a formas de crédito, especialmente as formas mais caras. E para concluir aqui, de novo, mais uma vez, né? O melhor investimento que você pode fazer é quitar as suas dívidas. Espero ter deixado isso muito claro aqui, ter apresentado os maiores vilões, ter te dado dicas aí acionáveis para a sua vida. E se você gostou desse conteúdo, gostou dessa estrutura aqui em mapa mental e quiser baixar ela em formato PDF, clica no primeiro link da descrição ou nesse link que eu vou deixar aqui em cima, que a gente disponibiliza não só esse mapa, como os demais 40 mapas mentais de todos os vídeos da série Ramiro Responde. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e manda um comentário aqui embaixo dizendo qual das dicas você mais gostou. Beleza? Nos vemos na próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!